Uma das maiores formas de demonstrar amor, mas também uma das mais incompreendidas, a correção. Se você quer saber um pouquinho mais acerca deste tema, vem comigo. Meu nome é Tiago e este é o Pão em Casa. Paz do Senhor, queridos! Nós estamos mais uma vez reunidos em nome do Senhor Jesus para estudar um pouquinho mais acerca da palavra de Deus. Estamos numa caminhada maravilhosa, estudando agora a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos analisar a continuidade do capítulo 6, a partir do verso 11, e também o capítulo 7 todo ele. Tem preciosidades maravilhosas do apóstolo Paulo para ensinar as nossas vidas. Eu quero te convidar então, já pegar, se você ainda não está preparado, com o teu lápis, com o teu caderno e a tua Bíblia, a já correr e se preparar. Nós já vamos estar lendo este texto tremendo, maravilhoso, ele vai estar aí na tela, mas como nós sempre falamos, querido, é importante você estar com a tua Bíblia bem próxima para você poder fazer as suas anotações, para você poder estudar mesmo a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não deve ser meramente lida, por todas as pessoas, mas deve ser estudada, para que possamos usar, aprofundar e conhecer mais e mais desse Deus grandão e maravilhoso que nós temos. Então eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, nós vamos iniciar lendo então o versículo de número 11. Antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, para que nós possamos ampliar e levar ao máximo de pessoas essa palavra maravilhosa de Deus para a nossa vida. Vamos juntos então, queridos? Diz assim, o versículo 11, lembrando que nós vamos ler até o final do capítulo 6 e já iniciar na sequência o capítulo 7, tá ok? Então nós vamos estar ministrando essa palavra. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Versículo 1, então, agora do capítulo de número 7. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado,
e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, os consolou com a chegada de Tito. E não somente com sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando. Assim, meu regozijo. Portanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos constritou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós, diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebestes com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Até aqui, queridos. Vamos orar? Paizinho querido, nós te louvamos, exaltamos e glorificamos o teu santo nome. Tu és um Deus tremendo, maravilhoso, um Deus que cuida de nós. E nesta manhã nós clamamos o teu agir, o teu toque, para que possamos compreender a tua palavra, entender o teu querer para as nossas vidas, Senhor. Fala comigo, fala com meu irmão, com minha irmã, que está nos acompanhando neste tempo. Ministra as nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós vemos aqui uma preocupação crescente de Paulo acerca da igreja de Corinto. Ele percebe que a igreja havia ficado triste com a circunstância que anteriormente nós já estudamos, onde Paulo foi muito enfático acerca da correção de um antigo irmão da igreja, que na verdade já não era mais nem considerado como irmão, devido às suas ações, os seus atos pecaminosos, até que Paulo aconselha a exclusão, né, deste irmão do meio da igreja. Então, nesse sentido, Paulo aproveita para ministrar à igreja de Corinto acerca desta expressão profunda de amor que é a correção, o chamado de atenção e o que isso produz num primeiro momento. E hoje eu gostaria de acompanhar verso por verso juntamente com os irmãos, mas justamente nesta perspectiva. Hoje nós temos visto pessoas demonstrando uma falsa ideia acerca do amor. Note que é muito comum você ver, tanto no âmbito da educação infantil dentro da casa, então pais e mães, né, como também em outros âmbitos da sociedade,
que ligam o amor com a permissividade. Quando, na verdade, quando nós vamos nos aprofundar nos processos educacionais, no crescimento, na geração de um caráter aprovado, nos processos pedagógicos, né, de uma criança, você sempre vê que o limite, a correção, né, bem feita, na hora certa, da forma correta, é que produz um adulto maduro, uma pessoa que tem características de maturidade na sua vida, que o caráter está aprovado. Isso é muito interessante. Então hoje nós precisamos tomar cuidado para não confundir a conivência, não confundir a omissão com gestos de amor. Nesse sentido, é importante nós olharmos este texto, porque Paulo aqui ele vai falar sobre o papel da tristeza nas nossas vidas. Então, pais, por exemplo, que ficam preocupados. Mas se eu disser não para o meu filho, ele vai ficar chateado, né? Que fique. A tristeza, a chateação, ela tem um papel de maturidade. Nós precisamos entender que o amor profundo e genuíno, ele corrige, ele chama a atenção, ele coloca limites, ele tem essa ação pedagógica diante dessas circunstâncias. Mas eu gostaria então que você acompanhasse comigo. Nós vamos voltar aqui para o verso de número 11 e vamos então trabalhando alguns pontos importantes para nossa compreensão. Então é interessante, os primeiros versículos, Paulo justamente ele fala acerca dessas questões. Você pode notar que ele faz questão no verso 11 de deixar claro que o amor dele pelos coríntios é o mesmo. Em que expressão? Então ele diz, olha, para vós, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós. Essas três expressões, abrem-se os nossos lábios, quer dizer que Paulo estava falando bem da igreja. Ou seja, Paulo continuava louvando a Deus pela vida da igreja, e no que tange a ele não ficava falando para outras pessoas mal da igreja. Pelo contrário, ele elencava sempre as questões positivas acerca de Corinto para as pessoas que estavam ao seu redor. Segundo, alarga-se o nosso coração, ou seja, o coração dele estava amando a igreja, cada vez mais aberto para amar aquele povo de Deus. E em terceiro lugar, não tem deslimites em nós, ou seja, não há nenhuma barreira da minha parte para com os irmãos. Ou seja, eu não estou magoado com a igreja, não estou ferido com a igreja, não há barreira. E aqui Paulo traz a primeira ministração. Então, da minha parte não tem nada, os meus lábios, nem no meu coração, pelo contrário, eu estou aberto. Não tem limites, não tendes limites em nós. Mas aqui ele trabalha, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Em outras palavras, aqui Paulo ele está declarando, olha, vocês têm limites no que tange ao amor. Então, apesar de tudo que aconteceu, eu não tenho barreiras da minha parte, mas eu tenho identificado que vocês, coríntios, têm limitações no que diz respeito ao amor. Então, daí ele entra no 13, ora, com justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também. E aqui é algo tremendo. Paulo ele já começa a introduzir essa temática do amor que chama a atenção, que corrige. Então, falo como um pai que corrige o seu filho. Então, falo com amor, não há barreiras da minha parte, pelo contrário, cada dia eu amo mais vocês, mas eu preciso chamar a atenção. Vocês têm limitações no que diz respeito ao amor. Certamente, Paulo fala acerca das lutas que ele enfrentou com os amados que ficaram chateados, que não compreenderam a ação do apóstolo Paulo, ou as chamadas de atenção, que porventura puderam ficar chateados. Paulo diz, olha, eu continuo amando vocês, mas vocês precisam compreender, deixar de milindres, deixar de mimimi, deixar dessa chateação e expandir a capacidade de amor de vocês. Então, ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Dilatar o quê? Dilatar o coração.
Da mesma forma que ele faz essa identificação, alarga-se o nosso coração, vocês também precisam dilatar o coração de vocês, ou seja, alargar, amar mais, viver mais este evangelho. Né? Paulo estava dizendo, olha, é infundada a chateação de vocês, né, para comigo. Você vai ver que um pouquinho adiante ele vai retomar esta questão. Né? É infundada, na prática eu amo cada vez mais vocês, meus irmãos. Só que eu preciso chamar a atenção de vocês, justamente porque eu os amo. E aqui Paulo ele insere, é interessante, porque parece que é um assunto desconexo. Né? Olha o verso 14. Ele insere aqui uma chamada de atenção acerca de julgo desigual. O julgo aqui era aquela canga de bois, né, conhecida por nós hoje, né, aquela canga de bois de madeira. E quando você coloca essa expressão de julgo desigual, os amados, não sei se vocês já tiveram a possibilidade de andar um carro de bois, né? Eu já andei já. E se você tem que equiparar as duplas, né? Então tem carros de bois, por exemplo, que vão de 2 bois, tem de 1, né? Mas aqui no caso é a partir de 2. 2, daí 4, 6, 8. Então você sempre precisa colocar, com exceção de quando é um boi só, né? Você sempre precisa colocar em duplas. Por quê? Se você coloca 2, 4, 6 e o último um só, um dos lados vai estar mais forte, vai estar puxando mais. Então o carro de boi ele vai ficar andando em círculo. Então, da mesma forma, quando fala do jugo desigual dessa canga dos bois, se você tem um boi que é menor que o outro, a canga ela fica assim, torta. Quando ela fica torta, o carro começa a puxar para um lado, o carro de bois, e começa a andar em círculo. E aquilo vai cansando os próprios animais. Tanto o condutor do carro de bois ele vai ter que ficar corrigindo aquilo o tempo todo, quanto também os dois animais que estão ali puxando, eles vão ficar se trombando, não vai haver uma caminhada fluida, tranquila. Então, note que esta temática, Paulo ele traz justamente em memória esta questão. Então, quando ele diz, né, julgo desigual com incrédulos, então ele está colocando crentes e não crentes, justiça e iniquidade, luz e trevas. Então, a primeira questão que ele aborda nessas comparativos do verso 14 é acerca de princípios. Os princípios são opostos. Os crentes com aqueles que são infiéis são outros princípios que governam as suas vidas. Não há comunhão entre esses princípios. Né? Então, quando fala de justiça e iniquidade, princípios opostos. Luz e trevas, princípios opostos. No verso 15, ele já usa o mesmo paralelismo em outras perspectivas. Então, uma vez que ele trabalha no 14, princípios são opostos, então o princípio, a força que move as escolhas, o pensar, o falar, são princípios diferentes, opostos. No 15, ele trabalha lideranças diferentes. Olha o que ele diz, a harmonia entre Cristo e o maligno, crente com incrédulo, entende? Então, ou seja, a liderança é diferente. Então, ser cristão e ter outra religião. É perseguição religiosa. É preconceito. Não, não é isso. Muitas pessoas nesse mimimi de hoje em dia ficam com esses argumentinhos. Não é essa a questão. É uma questão de ponto de partida, de liderança. Por isso que ele começa dizendo, não há harmonia, então, com esse recurso de retórica, né? É uma pergunta que você não precisa responder, já está implícita a resposta, que é não. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou seja, Cristo é aquele que lidera o cristão, não um cristão nominal, um verdadeiro discípulo de Cristo. Mas aquele que não é cristão, ele é liderado, então, pelo maligno, por outras questões. Então, por isso ele cita em segundo lugar, no verso 15, ou que união do crente com o incrédulo. Então, nesse sentido, queridos, vem à tona num primeiro momento, né, já recebi várias e várias perguntas acerca disso. Pastor, posso me casar com uma pessoa que professa uma fé diferente? Você pode fazer o que você quiser da tua vida, querido. Agora,
saiba que você vai ter grandes dificuldades. Por quê? Justamente por causa disso. Né? Porque quem lidera a tua vida é Cristo. Quem lidera a vida do cônjuge que não conhece a Cristo são outras questões. O maligno, ele mesmo. Princípios são diferentes, como vimos no 14, já é o suficiente para causar grandes problemas. E em segundo lugar, aqui no 15, a liderança que rege a vida é diferente. Então, mas tive um caso que aconteceu assim. Ok, querido, faça o que você quiser da tua vida. Muitas pessoas, quando vêm com essa série de argumentos, na verdade, eles não estão querendo saber qual é a opinião da palavra e nem a opinião do líder. Na verdade, eles estão querendo meramente avalizar a sua escolha que já está feita no coração, dizendo, o meu líder concorda comigo. E não é isso a caminhada. Não é isso. Não é esse o objetivo de nós estudarmos a palavra. Não é que a palavra se adeque àquilo que eu quero fazer, mas é que eu me adeque àquilo que a palavra me ensina. Entenda? E isso, queridos, não significa que casar, por exemplo, no termo do casamento, que não é o único tema adotado aqui diante deste texto, mas não significa que eu casar com uma pessoa que se diz discípulo de Cristo é certeza de um casamento bem-sucedido, profícuo e maravilhoso. Tem muitas variantes, mas a primeira questão é essa. Né? Quando fala de julgo desigual no casamento, porque o julgo desigual ele pode se apresentar, por exemplo, numa parceria. Né? Mas o que tange ao casamento, este é o princípio. Não tem um julgo desigual. Por quê? Porque os princípios são diferentes. Segundo, a liderança da vida é diferente. Pastor, e na empresa? Né? Funciona para a mesma coisa. Estou fazendo uma sociedade. Ok, uma sociedade de um crente com um descrente. Quais serão os desafios? Princípios opostos, os líderes são diferentes. Então o cara vai, às vezes, é um bom funcionário, ou às vezes é um cara correto, mas vai chegar um momento que vai ter um conflito. Porque a perspectiva de vida é diferente. Olhe, os caminhos são diferentes. Há um caminhar diferente. O jeito de adorar, a adoração é diferente. Olha o verso 16. Que ligação que há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, trazendo do casamento, agora julgo desigual na parceria econômica, numa empresa, numa sociedade. Né? Então, o caminho é diferente, princípios são opostos, lideranças diferentes, a adoração é diferente, então tudo é diferente. Então, quando nós falamos acerca disso, quando o apóstolo Paulo ele trabalha essas questões, não é no sentido de trazer punição. Mas o pastor está sendo chato, de trazer uma interferência na vida. Não, querido, é um conselho da palavra de Deus, é uma instrução, é uma orientação da palavra de Deus. Em amor. Quer ouvir? Ouve. Não quer? O problema é seu. Pastor, que é isso? Não precisa apelar. Não estou apelando, querido. É simplesmente uma questão de escolhas. Por quê? Porque nesses anos de ministério, quantas pessoas que eu vi que já chegaram com uma decisão, querendo simplesmente que eu avalizasse essa decisão, e eu falei, querido, eu não concordo com isso, a palavra de Deus diz assim, 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 assado. Quer fazer? Faz. Foram, fizeram, deram com o burro na água. Daí depois vem, pastor, bem que o senhor falou, né? É uma questão de opção, né? É uma questão de escolha, e também, depois que escolheu, arque então com as consequências. Agora, o que Paulo está trabalhando especificamente aqui, justamente nesse 16, era o perigo da corrupção, né, do cristão, uma vez envolvido dentro deste meio, se corromper também nas questões cultuais. Note que uma das principais questões que davam muito trabalho naquela época era essa corrupção moral dentro do culto pagão. Os cultos pagãos geralmente tinham uma deturpação, uma depravação moral muito grande. Então, sempre que um cristão ele acabava se corrompendo, né, a corrupção era a nível moral. Então, questões financeiras, questões sexuais. E aí, Paulo está justamente chamando a atenção
dos irmãos por causa dessas questões. E isso é muito interessante. Então, nesse sentido, qual é a nossa, deve ser a nossa posição diante desta palavra? Né? O verso 16, Paulo diz então, no meio dele, porque somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então nós precisamos reconhecer, querido, o privilégio, o valor que isso tem nas nossas vidas. Este reconhecimento ele é necessário, sabe? Não é brincadeira. O Senhor nos escolheu. Precisamos valorizar isso. Em segundo lugar, nos purificar, querido, de toda impureza. Você vai ver no verso de número 17, Paulo dizendo então, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, uma atitude de purificação e nos afeiçoarmos à santidade em amor. Há pessoas que olham para o processo de santificação como se fosse uma punição. Pelo contrário, queridos, saiba que é o cuidado, o amor, todo esse processo de santificação na nossa vida é para que tenhamos uma vida melhor, abençoada, uma vida de alegria, uma vida baseada no fruto do Espírito, uma vida como discípulos e discípulas de Cristo. Isso aqui faz todo sentido. Vivemos nessa dependência do Espírito Santo, vivemos nessa realidade com o Senhor. E por que o ponto de partida é reconhecer o valor e o privilégio desta obra de Deus em nós? Porque isso é graça. Mas essa graça não é barata. Não é porque é de graça que não custou nada a ninguém. Foi pago um preço. O pai pagou um preço, que foi o seu filho. E o filho pagou um preço, que foi ele mesmo. Então não é pelo fato de ser de graça, de ser graça de Deus, é que é barato. Não, o preço é alto, caríssimo. E por isso nós devemos reconhecer o valor e o privilégio de sermos alvos das promessas de Deus. Isso aqui é tremendo para as nossas vidas. Adentrando, portanto, queridos, aqui no capítulo de número 7, Paulo ele continua trazendo essa questão. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Olha que interessante, é justamente o que eu estava falando. Essa purificação da nossa carne, essa mudança, né, diante dessa valorização das promessas, aperfeiçoando a nossa santidade, ou seja, a santidade ela vai evoluindo, o processo de santificação na nossa vida, ele vai evoluindo à medida que nós amadurecemos. Por isso que eu sempre falo que nossa vida não deve ser pautada num livrinho de pode ou não pode. Temos princípios da palavra que nos guiam, mas à medida que nós avançamos, automaticamente algumas questões diante da nossa vivência com o Espírito Santo, diante da nossa vivência com a palavra de Deus, nós vamos retirando da nossa vida. Este é o processo de aperfeiçoamento da santidade em nós. Finalmente, no verso de número 2, então, acolhei-nos em vosso coração. Por quê? Paulo retoma o assunto lá do início. A ninguém tratamos com injustiça. Lembra quando ele diz no início acerca do cuidado dele, que eles deveriam também ampliar o amor, alargar também o coração, né? Então ele retoma essa temática diante disso, declarando, olha, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Eu estou ilibado, não há nada da minha parte no que tange ao amor a barreiras e também não há nada da minha parte de algo errado que eu fiz. Né? E no 3 ele diz, olha, eu não estou aqui falando isso para julgar, para condenar, para apontar, né? Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Ou seja, ele retoma novamente o que ele disse lá no início, né? A partir do verso 11 que nós lemos hoje, olha, meu coração ama cada vez mais vocês, estamos juntos nessa, não estou aqui para condenar não.
Muito grande, verso 4, é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Aqui tem umas questões importantes, né? Então, já elenquei que Paulo está retomando essa questão do amor. Né? E quando ele diz aqui no verso 4 que muito me glorio por vossa causa e sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação, é justamente porque as notícias que Paulo recebeu é que as atitudes dos coríntios, né, as providências tomadas foram positivas em relação às orientações que ele havia dado. Ou seja, os coríntios, apesar de terem ficado entristecidos, né, atenderam às ministrações, aquilo que Paulo tinha dado como orientação para a vida deles. Então, por isso ele coloca. Né? Então, assim, apesar dessas lutas, apesar dessa questão de tristeza, desse confronto, né, do dissabor do confronto, né, acima de tudo isso, ele estava muito feliz porque os irmãos haviam, então, ouvido aquilo que ele tinha dito. Verso 6, porém Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Então, se por um lado, no verso 5, Paulo estava ali sofrendo o ataque dos inimigos, ou seja, disputas que ele tinha com os incrédulos. Se você quiser ver algum texto correspondente, você pode anotar aí Atos 17, tem uma disputa interessante, do verso 5 ao 14, Atos 17, 5 a 14. Ele também enfrentou alguns adversários que eram crentes na Macedônia. Lá em Filipenses capítulo 3, verso 2, você vai encontrar. Por dentro, certamente, os seus temores, né, estavam ali dentro dessas tensões que ele vivia. Por outro lado, então, com a chegada de Tito, quando ele coloca que o Senhor conforta os abatidos, Paulo ele começa a demonstrar, e ele vai até o 9, a alegria, né, dentro desse conforto e consolo que só Deus pode trazer. Então, se por um lado ele estava vivendo por situações de dificuldade, por outro lado Deus estava confortando. Né? O verso 7, não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, né? Tendo em vista que ele não teve erro, como ele disse, ele não feriu ninguém, esse não era o objetivo. Embora já me tenha arrependido, né, em outros momentos, no sentido de que, poxa, a carta contristou por breve tempo. Então, não no sentido dele, não devia ter enviado, né? Agora me alegro, não porque fostes contristados, não pela tristeza, né? Mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Ou seja, Paulo ele não ficou feliz pela tristeza dos irmãos, mas ele ficou feliz que mediante a tristeza houve arrependimento e houve, portanto, uma mudança de vida. Né? Houve uma transformação, que é evidenciada aqui no contristados para arrependimento. Né? A tristeza durou pouco tempo. Logo os irmãos eles foram então confortados. A tristeza, quando eles receberam o chamado de atenção de Paulo, olha, vocês estão aceitando o pecado, estão tolerando o pecado. Então essa tristeza, né, que encheu o coração de angústia, é uma tristeza segundo Deus, que Paulo vai falar daqui a pouquinho, cujo efeito é o arrependimento. Por isso que o pecado não trouxe maior dano. E aqui é interessante justamente essa questão. Nos versos 10 e 11, que você pode acompanhar comigo na tela, é justamente o momento em que Paulo ele faz um paralelo, um contraste entre as duas tristezas. Né? Olhe comigo aí na tela. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Porque
quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Ou seja, o que Paulo está dizendo é, olha que importante isso. Olha o que gerou isso na vida de vocês. Né? Toda essa tristeza, todas essas questões. Né? A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento e salvação, que a ninguém traz pesar, mas a do mundo produz morte. Porque o cuidado, olha, no 11 ele diz, olha, quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós? Ou seja, à medida que eu te chamei a atenção de vocês, poxa, caiu a ficha. Isso gerou zelo, cuidado, defesa do evangelho, indignação, né? Gerou saudade, zelo, e em tudo destes prova, ele coloca, de estarem inocentes neste assunto, ou seja, de que eles tinham vacilado, mas não foi por mal. Né? Então isso aqui que Paulo está dizendo, irmãos, eu estou feliz, na verdade, de que toda essa circunstância que no primeiro momento trouxe uma tristeza, mas essa tristeza foi segundo Deus. E olha o que foi produzido por isso. Olha a bênção, olha o que isso produziu na vida dos irmãos. Isso aqui é tremendo para nós compreendermos. Então, nós poderíamos até deixar 2 exemplos aqui. Né? Você pode, um exemplo de tristeza para arrependimento, o exemplo de Davi, 2 Samuel 12, 13, Salmo 51, o exemplo de Pedro, Marcos 14, 72. E o arrependimento aliás, o remorso, né? A tristeza que conduz ao remorso e à morte. Nós temos Esaú, Gênesis 27, de 1 a 40, Hebreus 12, 15 a 17, e um exemplo mais conhecido que é o de Judas, Mateus 27, 3 e 5. Do 12 ao 16, ele continua falando sobre essas questões. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Paulo aqui, é claro, queridos, deixa eu puxar aqui para mim, é claro que Paulo chamou a atenção da igreja por causa que aconteceu aquele pecado, não ia ser de graça, à toa. Mas Paulo está tentando aqui trazer uma outra perspectiva para os irmãos. Né? Paulo ele não simplesmente, não é por causa do irmão que está cometendo aquele pecado, por causa dessas atrocidades. Não, eu nem pensei nisso. Não foi. É claro que tem isso também. Mas aqui é um recurso retórico que Paulo está utilizando para fazer com que os irmãos olhem de uma outra perspectiva. Né? A perspectiva do cuidado de Paulo para com os irmãos. Tendo em vista o que ele disse anteriormente, do que produziu. Chamado de atenção produziu muita mudança. Então, por isso, queridos, né, olhem por essa outra perspectiva. Por isso que ele diz que não foi por causa do que fez o mal, nem porque sofreu agravo, né, por quem foi danificado, por quem cometeu o pecado e por quem foi prejudicado pelo pecado, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta, para que eu pudesse enxergar essa solicitude diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados. E acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. Ou seja, eu tenho falado bem de vocês, falado para Tito, né? Essa é a minha realidade. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebestes com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Ou seja, Paulo está eliminando qualquer possibilidade dos irmãos acharem, primeiro, que ele estava falando mal. A pessoa, quando ela é chamada a sua atenção, ao primeiro momento cai a ficha, ela se sente envergonhada.
É como se todas as pessoas soubessem e estivessem olhando para ela, né? Então Paulo está dizendo assim, irmãos, fiquem tranquilos. Eu amo cada vez mais vocês, meu coração está cada vez mais largo para amar mais. O que eu falo de vocês para Tito é positivo e o feedback que eu recebi é melhor ainda. Ou seja, fiquem tranquilos, né? Olha, isso gera quebrantamento nas nossas vidas. Eu me alegro porque em todas essas coisas, verso 16, eu posso confiar em vocês, né? O afeto cresceu mais, né, de Tito para com os irmãos, né? Lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebestes com temor e tremor, segundo as orientações. Ou seja, o encontro de Paulo com Tito trouxe boas notícias. Trouxe a notícia de que o confronto teve frutos positivos, né? Não somente positivos, mas frutos que revolucionaram a caminhada. Então, olha a importância do confronto em amor. Quer seja em casa, o esposo com a esposa e vice-versa, dos pais com os filhos, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja na caminhada da igreja. A importância que há num coração movido pelo amor, que traz a correção devida no tempo certo, com o tom certo. Por quê? Porque produz frutificação. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento e mudança de vida, mas a tristeza, segundo o mundo, produz remorso. A pessoa fica triste porque foi descoberta no seu pecado. A pessoa fica triste porque acabou, então, aquela fonte de prazer momentânea. Mas a tristeza, segundo Deus, ela é muito mais profunda. Ela não fica triste meramente porque foi descoberta e acabou-se, então, a sua fonte. Não. Ela fica triste porque ela compreende que está errada. E essa compreensão gera arrependimento. Esse arrependimento gera uma metanoia, uma mudança de mentalidade. E é isso que nós devemos buscar, queridos. É uma correção baseada, que tem como origem o amor, para que seja gerada uma mudança de mentalidade. Então a questão não é a severidade da punição, ou a severidade da chamada de atenção. A questão é se isso que eu estou fazendo vai gerar este arrependimento, vai gerar esta mudança de mentalidade, que é este o propósito de Deus através da vida do apóstolo Paulo. E é claro, queridos, trazendo para a nossa vida, que Deus ele permite que nós passemos por situações que geram tristeza, né? Situações que gerem este pesar no sentido de, poxa, errei, falhei. Mas o objetivo não é que nós vivamos tristes. Pelo contrário, é que essa tristeza, ou essa tribulação, ou essa luta, possa gerar em nós a reflexão, gerar em nós a mudança de vida que vai fortalecer a nossa fé, vai nos levar a uma vida mais pura, consagrada, uma vida onde nós vamos desenvolver mais e mais a santificação da nossa caminhada. Por isso, queridos, eu quero te desafiar a mudar a perspectiva com que você olha, né, para os momentos de lutas, de dificuldade e para a correção. Porque tudo isso, quando nós mudamos a nossa mentalidade, viramos essa chave, isso produz transformação para toda a nossa vida. Que bênção, né? Fico muito feliz de nós podermos estar juntos aqui estudando este texto. Mas eu quero te convidar a fechar os teus olhos e curvar a tua cabeça mais uma vez, para nós orarmos juntos. Senhor Jesus, muito obrigado, porque a tua palavra permanece viva, eficaz, tremenda na nossa história, produzindo mudanças na nossa vida. E agora eu quero apresentar cada irmão. Talvez há irmãos e irmãs que se encontram entristecidos, desanimados, mas que agora possa haver uma injeção de alegria e de fé. E que esses irmãos possam compreender os teus processos na nossa vida. Outros que estavam vivendo no pecado, que possam ser chamados, despertados à santificação, mas que todos nós possamos continuar caminhando, certos de que o Senhor está aperfeiçoando as nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém
e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.